7 momentos. Eu listei aqui para vocês que eu vou passar, vou destrinchar 7 diferentes momentos nos quais são indicados harmonizar uma casa, né? Que a gente olha e fala assim, ó, para você é bom você harmonizar. Já que você está passando por esse momento, é bom você harmonizar a sua casa com Feng Shui. É indicado para você. Então, quais que são esses 7 momentos? Eu vou pincelar os 7 aqui e aí depois eu vou voltar explicando exatamente por que é importante harmonizar a sua casa em cada um desses 7 momentos, tá? Então, quando que se aplica o Feng Shui em uma casa? E aqui a gente fala casa, e aí vocês, claro, adaptem, tá? Casa é o nosso lar, seja ela uma casa, um sobrado, um apartamento, uma chácara, uma casa compartilhada, uma casa acoplada. Mas, enfim, quando eu falar casa aqui, é qualquer lar, tá? Então você adapta, não é necessariamente uma casa, a estrutura casa. E também o que acontece? Aqui eu falo muito casa, porque o meu objetivo aqui com vocês é ensinar você a harmonizar a sua casa. Mas se você é, por exemplo, empresária, se você quer também harmonizar o teu ambiente comercial, isso também é aplicável para um ambiente comercial, tá? Então eu vou usar a comunicação aqui casa, mas você sabe que você pode também adaptar para diferentes lugares. Na realidade, esse casa aqui poderia ser substituído por ambientes. Qualquer ambiente, né? Desde um cômodo até um terreno pode ser harmonizado. Mas eu vou usar aqui especificamente casa, porque é o meu maior objetivo aqui com vocês. Então, o que a gente foca, expande. Então, a gente vai trabalhar aqui focadinho. Mas se for o teu caso, você pode entender que é para diferentes situações também, tá? Então, quando aplicar o Feng Shui em uma casa? Primeira situação, quando você estiver projetando ou construindo um novo lugar para você morar, tá? Essa é a primeira situação. Vou citar todas elas, depois eu volto explicando cada uma delas. A segunda situação é quando você tiver que escolher entre várias opções, né? Ou entre uma, duas opções, qual é a casa mais indicada para você morar. Seja você está procurando uma casa para comprar ou uma casa para alugar. E aí, provavelmente, você vai visitar uma, duas, três opções. Para você saber escolher entre elas qual é a melhor, também é essencial você aplicar os conceitos do Feng Shui. A terceira situação é quando você estiver fazendo uma reforma ou construindo algum anexo para sua casa, tá? Essa é a terceira situação em que é indicado você harmonizar a sua casa. Em quarto lugar, é quando você planeja vender ou alugar uma casa, um apartamento, um terreno para outra pessoa. Você tem uma casa, tem um apartamento, tem um terreno e quer vender ou alugar ele. Nesse momento também é indicadíssimo você harmonizar. Quinta situação é quando você quer aumentar a prosperidade, quer enriquecer as relações dentro da sua casa, melhorar a sua saúde ou progredir em qualquer um dos aspectos da sua vida. Você quer evoluir na sua vida, você quer alcançar novos patamares. Por quê e como que a harmonização pode te ajudar em cada uma dessas etapas? E aí, antes da gente continuar, claro que eu quero saber de você. Em qual dessas 7 etapas você acha que você se identifica hoje? Você está projetando ou construindo uma nova casa? Você está escolhendo alguma casa para comprar ou para alugar? Você está reformando a tua casa atual? Você está planejando vender ou alugar alguma casa, um apartamento, um terreno que você tem? Ó, vamos fazer por números, que fica mais fácil, né? Ó, 1, está projetando ou construindo um novo lugar. 2, você está escolhendo entre várias opções uma casa para você alugar ou comprar. 3, você está reformando ou construindo algum anexo na sua casa. 4, você está querendo vender ou alugar uma casa, um apartamento, um terreno que você tenha. 5, você está querendo aumentar a prosperidade, melhorar os relacionamentos, a saúde, progredir nos diferentes aspectos da sua vida. 6, você sentiu uma mudança significativa depois que você se mudou para essa casa que você está hoje. E 7, você deseja levar mais paz, limpar as energias,
purificar o local onde você vive ou onde você trabalha. Falando sobre quando você estiver projetando ou construindo uma nova casa para morar. Por que é importante você harmonizar uma casa nesse momento? Porque quando você está construindo uma nova casa, é como se você tivesse uma folha em branco, né? Você tem aqui uma folha em branco. Então você tem a possibilidade de construir, de escrever ali a história que você quiser. Só que se você souber escrever uma história de paz, de harmonia e de prosperidade, vai ser muito mais fácil, né? Então, tendo os conhecimentos de Feng Shui nesse momento, você vai poder evitar várias situações que estariam prejudicando as suas energias depois. Porque o que acontece? A maioria das pessoas que me acompanham aqui tem casa própria. Eu sei disso porque eu fiz pesquisa com vocês, né? Então, um grande percentual, mais de 70% das pessoas tem casa própria. E aí a pessoa ela já está instalada na casa dela. E quando ela começa a ver alguns vídeos, ela começa a identificar situações que estão prejudicando as energias da casa e dessa forma prejudicando as energias dela. E o intuito de assistir aqui Aprender a Harmonização é para corrigir essas situações, né? Então você vai identificar e corrigir. Porém, quando você está nessa situação de projetar ou construir um novo lugar, você tem a possibilidade de nem criar essas situações que iriam prejudicar a energia da sua casa. Então, você pode evitar, por exemplo, construir uma área faltante na sua casa, né? Que falte determinada energia em alguma das 9 áreas da sua casa. Você pode projetar espaços, áreas excedentes específicas. Então, por exemplo, você é uma pessoa que prioriza muito o relacionamento familiar dentro da sua casa. Então, você pode projetar, construir uma casa com uma área excedente estratégica nessa área da família, justamente para você ter mais desse tipo de energia dentro da sua casa. Então, você pode fazer a casa ideal ali para você. Então, é muito bom. Seria, com certeza absoluta, o melhor cenário, né? O melhor cenário para você harmonizar a sua casa. Você projetar e construir, porque daí você já faz ela do jeitinho certo. Seria, com certeza absoluta, o melhor cenário. Mas se você não está nesse momento, não espere isso acontecer para você harmonizar. Por quê? Provavelmente, se você esperar, então eu tenho planejamento de construir uma casa. Então, quando eu for construir ela, eu vou construir de acordo com o Feng Shui. E esse pensamento, ele atrasa totalmente a sua vida, porque provavelmente o lugar que você mora hoje devem ter travas e bloqueios que você não conhece. E aí, justamente essas travas e bloqueios que podem te impedir de construir uma casa futuramente, de conseguir realizar esse sonho, né? Ou demorar muito mais do que o normal. Então, assim, sinceramente falando, esse seria com certeza absoluta o melhor dos cenários. Mas apesar do melhor dos cenários, também é um dos mais raros, porque tem gente que não quer construir casa. Por exemplo, tem gente que gosta de morar em apartamento. Então, quando você vai procurar um apartamento para comprar, você não vai necessariamente construir, você não vai, não necessariamente, né? Você não vai construir ele, você vai olhar entre várias opções e você vai escolher algum dos apartamentos que estão disponíveis. Então, é a melhor situação você projetar ou construir um novo lugar, mas é os mais raros, tá? Porém, isso não deve te impedir de harmonizar a sua casa caso você não esteja nessa situação, beleza? A segunda situação é quando você tiver que escolher entre várias opções qual que é a mais indicada para você morar, seja para alugar ou seja para comprar. Eu sempre bato muito nessa tecla aqui para vocês que casa alugada também tem que ser harmonizada, porque o local onde você passa o seu tempo, ele influencia nas suas energias. Até mesmo a empresa que você vai trabalhar lá, ela influencia nas suas energias. Não é sua, você está indo numa empresa de outra pessoa, passar um tempo lá, mas o tempo que você passa lá, você está sendo influenciada pelo aquele tipo de energia. Então você pensa a casa, por mais que ela não esteja no seu nome, mas você dorme ali, você acorda ali, você toma banho ali, você tem os teus momentos de intimidade com o teu parceiro, com a tua parceira ali. Então,
ali é o teu refúgio e influencia demais na sua energia. E se tiver travas e bloqueios nesse espaço, por mais que não esteja no seu nome, é a tua vida que vai travar, porque é você que está convivendo ali naquele espaço, tá? Então, né, nesse cenário, quando você estiver escolhendo entre várias opções qual que é a mais indicada para você, morar ou alugar, também é muito, muito, muito bacana você saber os conceitos do Feng Shui. Porque às vezes às vezes não, né? 99% das vezes, a gente escolhe um local para morar com base somente nas nossas emoções. Claro, sem considerar, né, a parte financeira, que é o que está dentro das nossas condições, mas depois disso, que determina as nossas condições, a gente vai pelo emocional, né? Por exemplo, quem aí já entrou numa casa e falou assim, nossa, parece que quando eu entrei nessa casa, eu estava visitando várias casas, quando eu entrei nela, eu falei, é essa. Bateu assim. Eu senti isso uma vez com um carro. Eu tinha um C3 vermelho e eu nunca na minha vida pensei em comprar C3, porque aquelas crenças, né? Eu ouvi falar que Citroën era um carro que no Brasil não era muito bom. Eu nem sei se isso é verdade ou não. E carro vermelho também nunca me chamou atenção. Só que aí uma vez eu estava procurando um carro para comprar. Aí eu entrei, não sei por que o vendedor falou: entra nesse C3 aqui. Eu até meio torci o olho assim, né? Torci o olho, torci o nariz e entrei no C3. Quando eu entrei, eu falei: é esse. Não quero nem olhar mais nenhum. É esse. É esse. E eu comprei ele, né? Nem olhei mais. Eu até olhei uns outros, mas sabe quando você já olha e já não tem mais, você já escolheu, já bateu o santo, né? E com a casa também tem isso, ó. Vocês estão falando aqui, né? Com a Cláudia aconteceu isso, com a Vânia, com a Elizabeth aconteceu isso, com a Fernanda também. Então, o que, que acontece? Por que, que acontece isso de você entrar numa casa e você falar, é essa, mesmo sem você entender? Porque a tua energia casou com a energia da casa. E provavelmente, até aquelas situações prejudiciais da casa casaram com a sua energia. Por exemplo, pode ser que você tenha entrado numa casa e mesmo sem você saber, a casa tinha uma área faltante na área dos relacionamentos. Vamos supor, tá? Na área do relacionamento. E você é uma pessoa que passou por alguns traumas ou tem dificuldades na área do relacionamento. Quando você entra nessa casa, sem entender, isso conecta com você. A casa está vibrando no mesmo padrão que você. E aí você entra na casa e fala, não sei por quê, mas é essa. E justamente porque até as situações ali que prejudicam a energia da casa, elas casam com a sua energia. E aí você fala, é essa, porque realmente vocês estão vibrando no mesmo padrão. Você se sente confortável, aquilo te acolhe. Mas não necessariamente tudo que nos acolhe é o melhor para nós. Não necessariamente tudo que é confortável é o melhor para nós. A maior prova disso é a famosa zona de conforto, né? A zona de conforto é muito confortável. Não tá ruim, mas também não tá bom, né? Mas tá confortável. Só que a zona de conforto, na verdade, é uma verdadeira venda nos nossos olhos. Quando a gente para, se a gente não está crescendo, a gente está caindo, né? Então, se a gente está na zona de conforto, a gente está deixando de progredir, ou seja, a gente está decaindo. Então, a gente fica nesse falso conforto que deixa a gente estagnada. E quando a gente entra numa casa que tem essas energias que casam a nossa, por mais que pareça muito confortável, não é a melhor opção para a gente. E é por isso que esse segundo motivo de você saber harmonizar uma casa, saber analisar o que é bom, o que é ruim para uma casa, para as energias de uma casa, quando você estiver escolhendo entre várias opções, isso é muito, muito, muito bom. Porque você vai poder procurar casas e evitar que elas estejam vibrando naquele mesmo padrão que você. Ué, Bruna, mas não é bom a minha casa vibrar no mesmo padrão que eu? É, se esse padrão for positivo. Mas se você tem algum padrão de escassez e a tua casa também vibrar nesse padrão de escassez, aí vocês vão estar sugando um outro mais para baixo. Vai ser mais difícil sair desse ciclo, né? Então, você procurar racionalmente
além do emocional de gostar da casa, mas saber racionalmente que aquela casa tem o melhor tipo de energia para você conviver, é muito bom, é excelente. E seja uma casa para você morar, para você comprar, ou seja uma casa para você alugar, porque você vai estar passando os próximos meses, anos da sua vida lá, e isso vai influenciar. Eu, por exemplo, eu viajo muito, né? Eu viajo muito e eu passo muito tempo em Airbnb. Airbnb é o quê? É casa de outras pessoas. Então, esse exato momento aqui, eu tô em Buenos Aires e eu tô num Airbnb. Essa casa é uma casa de outra pessoa que eu aluguei pelo site, né? Aluguei para 2 meses. E o que que acontece? Quando eu tava lá para escolher a casa que eu ia passar esses 2 meses em Buenos Aires, eu procurei, dentro das opções que tinham, qual era a que tinha a melhor energia para mim. Por quê? Porque eu sei analisar isso. Pelas fotos, pela própria planta baixa da casa, que às vezes o site disponibiliza, eu consegui encontrar dentro daquelas opções a casa que ia me trazer mais o tipo de energia que eu buscava para esse momento. Então, eu sou uma pessoa que eu viajo, mas eu também trabalho nesses locais, né? Então eu tenho que ter uma casa que, além de me trazer bons relacionamentos, também me traga a prosperidade, a energia do trabalho, do sucesso, do reconhecimento. Então eu sempre olho para essas questões energéticas, mesmo antes de alugar um espaço do Airbnb, porque eu vou ficar 2 meses aqui. São 2 meses do meu ano, é um sexto do meu ano, né? É muito representativo. Eu não vou ficar à mercê de entrar num lugar que vá prejudicar, que vai correr o risco de prejudicar a minha energia, os meus planos, os meus projetos, que eu quero viver viajando. Eu quero continuar viajando. Eu quero, enquanto estiver aqui, estar bem com a minha namorada. Eu quero estar bem de saúde para poder continuar trabalhando, para poder continuar passeando, né? E agora, se eu me submeto a ficar num lugar que não tenha boa energia, aí eu vou estar à mercê disso, mesmo não sendo meu, né? Então, por isso que é extremamente importante também nesse cenário de escolher você ter esse conhecimento para você saber escolher realmente uma casa que vai te ajudar, te puxar para cima ao invés de para baixo, tá bom? Terceiro passo, né? Terceiro passo não. Terceira situação é quando você está reformando ou construindo um anexo na casa. Isso aqui é extremamente importante. O que acontece? Geralmente uma pessoa reforma ou constrói um anexo, né? Aumenta a casa quando ela tem certa prosperidade financeira. Então a pessoa ela mora numa casa, aí sobrou um dinheiro, ela juntou um dinheiro, conseguiu juntar um dinheiro e aí ela vai fazer uma reforma na casa dela. Então isso é um sinal de prosperidade, né? Claro que existem os outros cenários, mas em linhas gerais é isso. A pessoa prosperou e aí ela consegue fazer aquela reforma, ela conseguiu juntar o dinheiro dela para fazer uma reforma. Só que se ela fizer uma reforma impensada, né, de forma só emocional, só o que ela acha esteticamente bonito, pode ser que ela acabe criando uma área faltante dentro da casa. Como assim, Bruno? Eu não entendi o que aconteceu, eu não entendi, me perdi aí. Dentro do Feng Shui, existe uma ferramenta chamada Bagua, tá? Esse Bagua é o mapa de energia da nossa casa. Então vamos supor que a sua casa hoje ela é um retângulo, beleza? É um retângulo aqui e a porta de entrada dela fica aqui, ó, tá? Aí aqui tem 9 diferentes áreas. Tem área do trabalho, tem área dos amigos, tem área da espiritualidade, área da saúde, área da criatividade, área da família, área da prosperidade, área do sucesso e área do relacionamento, tá? Essa é uma ferramenta chamada Bagua. Vocês vão com o tempo aí, vocês vão aprendendo. Até, inclusive, quem quiser aprender já a aplicar o Bagua, tem o meu curso. Eu tenho um curso chamado Bagua Express. Eu até vou deixar aqui embaixo o link dele para vocês, para quem quiser conhecer o Bagua Express, onde eu ensino você a aplicar o Bagua e valido todos os Baguás do seu imóvel, porque isso é imprescindível. Porque se você fizer o Bagua sozinha e acabar aplicando errado, você vai fazer correções erradas e aí você vai estar podendo prejudicar ao invés de melhorar a energia da sua casa, tá? Então esse é o mais imprescindível. Você até consegue informação de como aplicar o Bagua na internet. No meu próprio canal do YouTube tem, mas ter a validação é muito importante para você não correr o risco de fazer nada errado aí na sua casa, tá?
Bom, mas o que acontece? O que eu estou falando aqui, né? Você tem uma casa e ela tem esse formato mais ou menos retangular. Então, o que acontece? Quando a sua casa é um retângulo, ela não tem nem área faltante, nem área excedente, tá? Só que pode ser que você tenha, né, tido esse cenário que eu comentei para você. Você prosperou nessa casa e aí você resolveu fazer uma reforma, conseguiu guardar um dinheiro e resolveu fazer um anexo na sua casa, aumentar a tua casa. E aí você vai vir aqui e vai fazer, vou fazer uma varanda gourmet, uma parte gourmet lá na minha casa, né? Então aqui no fundo eu vou puxar mais para trás, porque eu tenho um terreno, e eu vou puxar aqui. Mas eu não vou puxar tudo, eu vou puxar só uma parte aqui, ó. Essa partezinha eu vou deixar ali porque é onde eu estendo a minha roupa, né? Então eu vou deixar um pouco de terreno ali para não pegar todo o terreno. E aí o que acontece? A partir do momento que você fez uma reforma assim, você colocou um anexo na sua casa, isso muda o baguá da sua casa. Isso muda a forma como a energia flui dentro da sua casa. E aí, nesse caso, por exemplo, essa alteração do baguá acaba criando uma área faltante, essa área que você não construiu aqui, ó, dependendo do tamanho, das medidas, da proporção da medida dela, acabou criando uma falta que você não tinha antes. O teu baguá era um retângulo, você tinha todas as áreas ali, não tinha nenhuma área faltante, nenhuma área excedente. E depois dessa reforma, desse anexo, você acabou sem querer criando uma área faltante na tua área da prosperidade. E aí você não consegue entender por que depois dessa reforma você nunca mais conseguiu guardar dinheiro, nunca mais conseguiu trocar de carro, nunca mais conseguiu cuidar da manutenção da sua casa como você cuidava antes, né? Porque você criou uma falta energética que você não tinha antes. E isso, né, o exemplo que eu dei aqui foi na área da prosperidade, mas isso pode acontecer, por exemplo, na área do relacionamento, e aí isso afeta o teu casamento. Ou pode acontecer na área da criatividade, isso afeta o teu relacionamento com os teus filhos, ou o desenvolvimento dos teus filhos, né? Ou você acaba criando uma falta na área da espiritualidade, isso começa a atrapalhar o desenvolvimento dos estudos dos seus filhos. Então você pode, sem querer, acabar criando áreas faltantes na tua casa por causa de uma reforma mal planejada, tá? Então por isso que também é extremamente importante você saber harmonizar a sua casa nesses momentos, beleza? A quarta situação é quando você planeja vender ou alugar uma casa ou um apartamento ou terreno. Você estando morando nesse lugar ou não, né? Tem muita gente que mora numa casa e tem a intenção de vender essa casa para ir para outra casa, né? Ou alugar essa casa para ir para uma outra casa. Mas também tem o cenário que você às vezes mora numa casa, mas você tem uma outra casa que você comprou para investimento, ou que você ganhou de herança, ou é uma casa da praia, né? Enfim, por algum outro motivo você tem alguma outra casa. E aí você tem a intenção de vender ou alugar essa outra casa. Então, independente de qual seja o cenário, se você quer vender ou alugar essa casa que você mora atualmente, ou se você tem uma segunda casa, terreno, apartamento que você quer vender ou alugar, tá? E também, nesse caso, é extremamente importante você harmonizar esses espaços, tá? Por quê? Porque esses espaços provavelmente têm travas e bloqueios energéticos. Tem travas e bloqueios energéticos. E justamente essas travas e bloqueios energéticos que vão impedir esse local de ser harmonizado. Primeiro, porque as pessoas elas vão, mesmo que inconscientemente, entrar ali e sentir essas faltas e bloqueios, né? Mas também pode acontecer que você tenha uma ligação com a casa de alguma maneira que precisa de uma limpeza energética para você se desvencilhar dessa casa e aí sim você conseguir concretizar uma venda ou um aluguel dela, tá? Ou também tem aquele caso que você precisa se curar com essa casa para você conseguir passar ela para uma outra pessoa. O que é esse caso? Às vezes você mora numa casa que você não gosta mais, não te agrada, enjoou, alguma coisa, né? Você olha para ela e já fala, é muito pequena,
ou é muito grande, me deixa cansada, ou não tem a cor que eu gosto, eu não gosto desse banheiro, não sei, alguma coisa que me irrita nessa casa. Então você pegou ranço dela, né? E aí você fica naquele desespero para sair dela. Só que o que acontece? Quando você está nesse desespero de sair dela, parece que você está querendo se livrar dela, passar o teu BO, o teu problema, para uma outra pessoa. E aí é que nem quando você vai doar uma roupa, né? Vocês que estão na harmonização, vocês passam muito por esse processo de desapego. E muitas de vocês me falam assim: nossa, Bruna, quando eu fui fazer o meu desapego aqui, quando eu fui fazer as minhas limpezas, eu doei algumas coisas, mas tinha umas coisas que estavam tão judiadinhas, tão maltratadas, né, que não tinha nem condições de eu doar para uma outra pessoa. E eu joguei fora mesmo. Então, o que acontece? Essas coisas que você tem ranço, que você tem raiva, que você enjoou, você geralmente desapega delas, você joga fora, você não passa nem para outra pessoa. E quando você projeta esse sentimento de raiva, de enjoar, de ter ranço da sua casa, você vai vibrar justamente nisso. Você não vai passar ela para uma outra pessoa. Você não está nessa energia de passar a casa para uma outra pessoa. Você está na energia de se livrar dela. E aí você está vibrando nessa energia de passar um problema. Só que nem você consegue, com todo o teu ser, ter coragem de passar para uma outra pessoa. Por mais que você ache, nossa, Bruno, eu quero isso com todas as minhas forças, sair daqui. Mas você tem que fazer a tua limpeza, essa tua transição para você poder passar ela para uma outra pessoa. E por isso que harmonizar uma casa que você quer vender, que você quer alugar, é extremamente importante. Eu tenho um exemplo muito nítido da Fernanda. Ela está aqui ao vivo na live com a gente e ela é minha aluna do Método Oli. E ela contou aqui, né, que ela construiu uma nova casa e depois ela queria alugar a casa anterior dela. E ela falou: Bruna, eu fiz um envelope vermelho, eu fiz as minhas intenções, eu ativei a área dos amigos, né? Que é uma ativação que você pode fazer. Ela pegou a chave da casa, colocou na área dos amigos da casa onde ela mora para fazer essa intenção. E ela falou: eu amo aquela casa onde eu morava. Eu tenho um amor por ela, eu vivi momentos maravilhosos nela. Eu só saí dela porque eu fui para uma casa melhor, que condizia melhor para minha família, porque eu já tenho 2 filhos, né? Mas eu tenho muito carinho por aquela casa. Então eu queria passar ela para uma família que fosse ter momentos maravilhosos lá. E ela vibrou nessa intenção. E aí deu uma semana, foi uma semana, mais ou menos isso, né? Não lembro ao certo agora o número. Se a Fer estiver aqui, né? Pode me lembrar aqui. Mas deu um tempo ali, rápido, ela conseguiu alugar pelo preço que ela queria, a pessoa nem pechinchou nada, não pediu desconto, nada, e ela conseguiu alugar essa casa tranquilamente, facilmente, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma burocracia além do normal, né? Conseguiu passar a casa, porque justamente essa casa estava nessa energia de vibração, de ser uma casa harmonizada. Então, quando você vai vender ou alugar uma casa, você tem que ter esse tipo de sentimento com relação à casa. Essa casa, ela vai ser um ninho de bênção para quem entrar nela. Só que você só, ó, uma semana, a Fernanda confirmou aqui, ó. Uma semana, e o que me deixa mais feliz é que a família está cuidando muito bem, com amor, como eu visualizei. Exatamente, viram? Obrigada, Fer, por me lembrar aqui. Então, o que acontece? Quando você passa, né, a casa, você tem que vibrar justamente nisso, que você está vibrando, que você está passando uma coisa de muito valor para você. Porque se você não estiver vibrando nisso, as pessoas elas vão sentir, as coisas vão travar, vai travar, vai travar. Por isso que muitas vezes acontece aquele negócio, né? Tá tudo certo para vender. E aí, do nada, o corretor te liga e fala: olha, não deu, travou, não sei o que aconteceu, mas não deu certo, não aprovou, não rolou, a pessoa desistiu de última hora, porque são essas coisas, são as travas e bloqueios energéticos que existem, que ainda é um elo, um vínculo da casa que a gente precisa desapegar. E nada melhor do que você harmonizar uma casa para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter essa conexão, limpar e até deixar ela leve para você poder passar para outra pessoa. Por isso que a harmonização é extremamente importante quando você vai vender ou alugar uma casa, um apartamento, um terreno, seja o qual você mora ou não, né? Se você tem um outro, também tem que harmonizar,
Porque as energias paradas nesse outro espaço, às vezes ele fica fechado. E você está lá meses tentando alugar ele, tentando vender. Só que aquela energia parada estagnou a energia lá. E aí existem várias travas e bloqueios lá dentro. Então a harmonização é extremamente importante, tá? Aí o quinto ponto aqui é quando você quer aumentar a prosperidade, enriquecer suas relações dentro de casa, melhorar sua saúde ou progredir em qualquer aspecto da sua vida. E aqui, né, eu não vou me estender muito nessa questão, porque todas as lives que eu falo aqui são sobre isso. E isso é por causa do nosso famoso baguá que eu expliquei para vocês, né? Dentro da nossa casa, existem 9 diferentes áreas: prosperidade, sucesso, relacionamento, família, saúde, criatividade, espiritualidade, trabalho e amigos. Então, através da sua harmonização, você pode corrigir coisas que estejam bloqueando alguma dessas 9 áreas, e depois você também pode intensificar essas energias, melhorar essas energias. Então, o que acontece? Vocês estão aprendendo aqui, né? A gente está dando uma pincelada ao longo dessas lives e vocês vão aprender bem detalhadamente no evento, a partir de segunda-feira, o método OLI, que é o método que eu desenvolvi para que qualquer pessoa consiga aplicar nas suas casas, consiga harmonizar uma casa, né? Para você reformar ou construir um anexo na sua casa, você vai ter que fazer a observação, para você não criar nenhuma situação prejudicial que hoje você não tem aí. Para você projetar ou construir uma nova casa, também é a parte da observação. Para você escolher entre várias opções de qual é a casa mais indicada, também é a parte da observação. Ó, projetar, construir, escolher a casa ou reformar, você ainda não está no lugar, você ainda não tem a situação, mas você pode observar para evitar entrar numa situação que vai te prejudicar. Quando você quer vender ou alugar uma casa, é mais a parte da limpeza. Você pode também combinar com as intenções, que você vai estar intencionando a área dos amigos para acelerar essa venda de um imóvel, né? Então também pode trabalhar com a parte das intenções. Agora, quando você quer aumentar a prosperidade, você pode trabalhar, claro, com a observação, a limpeza, mas principalmente com a harmonização. O que é harmonização? É você resolver todas as travas e bloqueios que tem em cada uma dessas 9 áreas. Então, o baguá, ele é um mapa de energias da sua casa. E aí você identificou as situações que estão prejudicando, com a harmonização, você vai começar a corrigir cada uma dessas coisas que estão travando a energia. E depois, com a intenção, você vai elevar a energia. Então, você corrigiu todas elas, aí você fala, quero elevar a energia de saúde da minha casa. Aí você vai usar as cores, os objetos certos nessa área para você trazer mais energia de saúde para dentro da sua casa. Ou para cada uma das 9 áreas aqui, né? O que você escolher trabalhar no momento. E você pode mudar para diferentes momentos. Agora focar na saúde, depois na prosperidade, depois no relacionamento. Este que é o legal de aprender Feng Shui, né? Porque você, quando você vai reformar, quando você vai construir, quando você vai escolher uma nova casa, você sabe harmonizar diferentes ambientes. E mesmo que você more numa casa e não tenha intenção nenhuma de se mudar dela, você ama ela, é a casa dos seus sonhos, você não tem intenção nenhuma de se mudar. Mas você provavelmente, em diferentes momentos da sua vida, você vai ter diferentes focos. Primeiro você vai focar numa área, depois em outra, e você aprender, você vai justamente aprender a orientar, a mudar a tua harmonização. Nesse ano, focar mais em elevar a energia da saúde. No outro ano, focar mais em elevar a energia do relacionamento. No outro ano, focar em outra área. Ué, Bruna, mas por que já não ativa todas de uma vez só? Eleva todas as energias? Porque não é assim que funciona. Esse é um grande erro do Feng Shui, né? Do Feng Shui, não. Das pessoas que procuram harmonizar suas casas, que é ativar todas as áreas de uma vez. Isso não funciona, isso inclusive atrapalha a harmonização, tá? A gente trabalha em até 3 áreas por vez. Então, por isso que você aprender, você trabalha em 3 áreas agora e depois você vai replicando, né? Você vai substituindo uma área por outra, brincando com a harmonização, né? Brincando de forma assim, estruturando, adequando ela para as diferentes fases da sua vida, tá bom? Bom, mas então, né? Essa é a 5ª situação. A 6ª é quando você nota que a tua vida sofreu uma mudança muito significativa depois que você se mudou para uma nova casa.
E aí, esse é bem parecido com essa da reforma que eu falei para você, né? Então, pode ser que antes você morava numa casa onde estava tudo certo, não tinha nenhuma situação prejudicial. E aí você acabou prosperando, conseguindo mudar de casa, né? Indo para uma nova casa, ou por diferentes motivos foi para uma nova casa, e você começou a reparar que depois que você se mudou, alguma área da sua vida mudou radicalmente. Você se separou, você perdeu um emprego, os teus filhos mudaram muito, um filho, uma filha começou a se isolar mais dentro do quarto, muita briga que antes não tinha em casa. Então, uma mudança muito significativa em alguma dessas áreas, né? Depois que você se mudou. Por quê? Porque provavelmente a casa que você morava anteriormente não tinha alguma das situações que tem na sua casa hoje. Um fogão em algum lugar específico, um banheiro num lugar específico, uma área faltante, uma área excedente, a posição dos quartos, os bloqueios, né? Então, tudo isso influencia. Então, quando você percebe, nossa, depois que eu me mudei para essa casa, ou depois que eu mudei a minha empresa de lugar, parece que as coisas viraram, mudaram, o que estava indo bem começou a ir mal, pode ter certeza, tem alguma coisa aí que está vibrando de energia, uma energia diferente do que vibrava no local anterior, beleza? E aí é extremamente importante. Ah, mas então eu vou ter que me mudar? Não necessariamente, né? O que a gente está falando aqui, ó, de você aumentar a prosperidade ou de você notar que teve uma mudança muito radical, você não precisa necessariamente se mudar de casa. Você não precisa mudar de casa. Você pode harmonizar. E isso que é o Feng Shui. Então, aqui, a gente passou por alguns cenários. A gente está terminando, né? Mas a gente passou por alguns cenários. Aqui, a parte de projetar, construir, escolher diferentes opções ou reformar uma casa é uma ação mais de, como é que fala assim, de evitar um problema, né? Então é um prevenir. Você pode trabalhar com a prevenção. Ao projetar, construir, escolher a casa mais indicada ou reformar uma casa, você vai estar trabalhando com a prevenção. Agora, quando você já mora nesses locais, você não vai desistir disso. Meu Deus, já fiz errado, agora já era. Não, justamente não. Você vai agora aplicar os conceitos do Feng Shui para corrigir cada uma dessas situações. Você pode harmonizar a sua casa se ela for grande, se ela for pequena, se tiver todos os móveis embutidos, se tiver móveis antigos, se você puder mudar os móveis de lugar ou não. Então, o Feng Shui é justamente isso: é você identificar essas situações e corrigir elas. Agora, se você tem esse conhecimento, você pode, inclusive, evitar situações, trabalhar de forma preventiva quando você vai comprar, reformar, né? Tá nessa posição de ainda escolher um novo local, tá? Mas não é para vocês olharem para a casa de vocês e falar, meu Deus, vou ter que me mudar. Não. Se você já está numa casa e notou que teve essas mudanças significativas, pelo menos agora você sabe que existem coisas aí que você pode fazer para reverter, para voltar a prosperar, para voltar a ter harmonia dentro de casa, para voltar a ter saúde, né? Então, essa é a sexta situação. E a sétima é quando você quer levar paz, limpar as energias e purificar o local onde você vive ou trabalha. E por que disso? Porque os locais, né, os ambientes, eles têm memória energética. Então, os nossos móveis, as paredes da nossa casa, a própria estrutura da casa, elas têm uma memória energética. O que é essa memória energética? Ali fica plasmado, gravado, tudo o que aconteceu ali. Então, brigas que aconteceram dentro desse ambiente, enfermidades, doenças que aconteceram dentro desse ambiente, dificuldades financeiras, preocupações, medos, angústias, o que as pessoas viveram ali dentro fica gravado dentro do espaço. E aí, quando você vai para uma casa, seja alugada ou você compre uma casa onde antes ali, por exemplo, um casal se separou, a grande probabilidade, principalmente se o teu casamento já está tendendo a uma separação, é que vá se replicar a mesma história, porque essa vibração está gravada ali. Se você aluga um espaço comercial de alguém que faliu antes de você que estava ali, a grande chance são que você também vá seguir esses mesmos passos ali, porque essa energia está gravada ali. Se você entra numa casa de uma pessoa que teve alguma enfermidade, uma doença,
grandes chances são que você ou alguém da sua família vai acabar desenvolvendo isso. Por quê? Porque está gravado esse tipo de energia ali. Mas a harmonização trabalha justamente com isso também, na parte da limpeza que eu falei para vocês. Você pode limpar a energia do espaço, de tudo que aconteceu antes de você ali. Existem várias técnicas para você limpar a energia, seja uma energia de um espaço ou até de um móvel. Às vezes você compra um móvel de segunda mão ou você ganha um móvel, né? Então, esse móvel também grava energias. E aí, a harmonização da casa nesse cenário é justamente para você limpar, como se você estivesse passando uma borracha, né, em tudo que aconteceu ali e pronta para escrever uma nova história nesse lugar de saúde, de prosperidade e de harmonia. Então, também é para você levar paz, limpar as energias e purificar o local onde você está vivendo ou trabalhando.